Oi gente, tudo bem? Meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos ao canal Matemateca. No vídeo de hoje a gente vai continuar nosso curso de integrais aqui em Cálculo 1 e a gente vai falar sobre área entre curvas, tá bom? Então a gente vai aprender como que a gente calcula a área delimitada por duas curvas ou mais em um gráfico. Então antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Bom, gente, a gente já viu nas aulas anteriores que a integral, ela dá pra gente a área sobre uma curva. Então, por exemplo, no caso dessa função f de x, se a gente calcular a integral dela entre 1 e 3, ó, então a área delimitada por essas duas partes aqui, essa área aqui vai ser dada por essa integral, certo? Então, quando a gente está calculando a integral de uma função, a gente está calculando a área sobre ela, a área entre ela e o eixo x, que é o eixo aqui horizontal, né? Então, a gente está calculando a área abaixo dela, ou então acima, no caso de uma função que esteja aqui, certo? Agora, e se eu te perguntar qual é a área mostrada nessa parte aqui? Ou seja, a área entre a função g de x, que é a função amarela, e a função f de x, que é a função azul. Como que a gente pode fazer para calcular essa área aqui, gente? Gente, a gente fala que essa aqui é a área delimitada entre as funções f de x e g de x. Então, é a área entre as duas curvas. Agora, como que a gente calcula essa área? Bom, primeiramente, a gente tem que saber quais são os pontos de intersecção aqui entre as duas funções, certo? Vamos chamar esse primeiro de ponto A e esse segundo de ponto B. E aí, essa área amarela, que é a área delimitada entre as duas funções, vai ser o seguinte: vai ser a integral da função que está em cima, que no caso é o g de x, entre A e B, menos a integral da função que está embaixo, que é o f de x, entre A e B. Afinal, gente, vamos pensar no seguinte: essa primeira integral, que é a integral de g de x de A até B, se a gente fosse calcular apenas ela, seria toda essa área aqui, certo? A área sobre a função g de x entre A e B. Mas não é isso que a gente quer apenas essa parte de cima, né? Para pegar só essa parte de cima, a gente tem que excluir tudo isso aqui. E o que é exatamente tudo isso aqui? É justamente a integral da função f de x de A até B, que é a segunda integral que a gente tem aqui. Então, a gente está fazendo toda a integral da função g de x menos a integral da função que está embaixo, que é o f de x. Então, como ficaria nesse caso aqui? Qual que é a área delimitada entre as funções f de x e g de x? Bom, essa área que a gente quer calcular é essa parte aqui, mais essa aqui, certo? Então, toda essa região aqui que eu pintei em preto é a região delimitada entre essas duas funções. Então, para encontrar quanto vale essa região, primeiramente vamos encontrar os pontos de intersecção. Então, esse ponto aqui vamos chamar de A e esse outro ponto aqui vamos chamar de B. Lembrando que para encontrar pontos de intersecção entre duas funções, é só igualar as duas e aí encontrar o x correspondente, tá bom, gente? Bom, e elas têm outro ponto de intersecção aqui no meinho, né? Que é justamente o zero. Gente, então vamos ver aqui na primeira região, do lado esquerdo. Se a gente calcular tudo isso aqui, a gente tem a integral da função f de x de A até zero, não é? Então, vamos colocar aqui a integral de A até zero da função f de x dx. Só que a gente não quer tudo isso, né? Porque tudo isso não faz parte da área delimitada entre as duas funções. Então, a gente quer só o que está aqui em cima da função roxa. Portanto, a gente tem que excluir toda essa parte. E o que é essa parte que a gente quer excluir? É justamente a integral da função roxa, que é o g de x, de A até zero. Então, quando a gente faz essa subtração aqui, a gente está pegando apenas essa área aqui de cima, que é justamente a área da região que a gente quer. Agora, vamos aqui para o lado direito. Aqui a gente teve uma mudança, porque no lado esquerdo a gente tinha a função f de x na parte de cima. Agora é o g de x que veio para cima, né? O g de x é maior que o f de x aqui nessa região. Então, ó, vamos pensar mais uma vez. Se a gente pegar toda essa área aqui, a gente tem a integral da função g de x de 0
até B, certo? Mas a gente não quer essa região inteira, porque não é tudo isso que faz parte da região delimitada, é só essa partezinha aqui. Então, a gente vai ter que excluir tudo isso que está aqui embaixo, que é justamente a integral da função f de x de 0 até b dx. Então, gente, a área delimitada entre essas duas funções vai ser essa primeira área, que é a área aqui da esquerda, mais essa segunda área, ou seja, esse primeiro conjunto aqui de integrais, mais esse segundo conjunto aqui, certo? E aí, fazendo essa conta, a gente encontra essa região e essa aqui, a soma das duas. Então, vamos fazer uns exercícios aqui, gente. A gente quer calcular a área delimitada entre as curvas f de x igual a x e g de x igual a x à quinta, de 0 até 1. Então, ó, gente, aqui a gente tem o gráfico, essa reta aqui vai ser o x, né, que é uma reta crescente, e essa curva roxa é o x elevado à quinta. A gente quer a área delimitada entre essas duas funções, de 0 até 1. Então, ó, começando aqui em 0 e terminando aqui. Qual é a área delimitada entre essas duas funções nesse intervalo aqui de x? É essa região aqui, né? Essa casinha aqui que as duas estão formando. E se a gente for ver, o x igual a 1 é justamente um ponto de intersecção entre as duas funções, certo? Então, vamos ver como que a gente pode calcular essa área delimitada aqui, gente. Ó, a gente tem que a função f de x igual a x, que é a reta, ela é maior que x à quinta nesse intervalo. Então, vamos ver. Se a gente fosse calcular toda essa área aqui, ela seria a integral de x de 0 até 1, certo? Mas a gente sabe que não é tudo isso que a gente quer, né? A gente quer só essa parte entre as duas. Então, essa parte aqui que está do lado de fora, ela não tem que pertencer à área dessa região delimitada. E essa parte a gente vai excluir, subtrair, e ela é justamente a integral de 0 até 1 da função x à quinta, certo, gente? Ó, gente, como essa função x à quinta, nessa parte, ela tá bem próxima do eixo x, parece que ela tá valendo zero aqui, né? Mas tem uma área aqui embaixo, por isso que a gente calcula a integral de 0 até 1. Tá vindo desde aqui do começo até chegar no 1, porque existe uma área ali. Agora é só a gente resolver essas integrais, gente. A integral de 0 até 1 da função x vai ser x ao quadrado sobre 2, que é a primitiva de x, né? Calculado de x igual a 0 até x igual a 1, menos a integral de x à quinta de 0 até 1, que vai ser x à sexta sobre 6, calculado de x igual a 0 até x igual a 1. Então, vamos calcular isso aqui. X ao quadrado sobre 2 aplicado em 1 vai ser 1 ao quadrado sobre 2. E aplicado em 0, 0 ao quadrado sobre 2. Então, isso aqui é a nossa primeira integral. E na segunda integral, 1 à sexta sobre 6, menos 0 à sexta sobre 6. Essa parte aqui dá 0, essa aqui também dá 0. E aí, a gente vai ter apenas 1 sobre 2, da primeira parte aqui, menos 1 sobre 6. Isso aqui é 3 sextos menos 1 sexto, que dá 2 sextos. Dividindo por 2 em cima e embaixo, só para simplificar, isso aqui é equivalente a 1 terço. Portanto, a área delimitada entre essas duas curvas vale 1 terço. Ó, gente, agora a gente quer calcular essa área aqui que está rachurada em vermelho, e ela é delimitada pelas curvas f de x igual a x ao quadrado sobre 2, que no caso é a parábola aqui, né? A gente consegue reconhecer. G de x igual a 2x, que é a reta crescente, e h de x igual a menos 2x mais 6, que é a reta decrescente, já que o a aqui é negativo. Tá, gente, mas como que a gente faz para calcular essa região aqui? Gente, para calcular essa área em vermelho, a gente vai dividir em duas partes aqui. A primeira parte vai de 0, que é onde está começando aqui, né? Até esse valor A, que é a intersecção entre as duas retas. A partir do A, quem vai comandar aqui, ó, quem estava comandando antes, era a função vermelha aqui, para delimitar a área. Quem vai delimitar agora é a função azul, que é a reta menos 2x mais 6. E ela vai comandar desde o A até essa parte aqui, que a gente vai chamar de B, que é a intersecção da reta azul com a parábola.
Por quê? Porque nesse valor B é justamente onde acaba a região delimitada aqui que a gente quer calcular a área, tá bom? Gente, antes de tudo, vamos encontrar os valores A e B. Para encontrar A gente tem que encontrar a intersecção das duas retas. Ou seja, a gente vai igualar 2x com menos 2x mais 6. Fazendo isso, a gente tem 4x igual a 6, x igual a 6 sobre 4. Dividindo por 2 em cima e embaixo, a gente tem 3 sobre 2, ou seja, x igual a 1,5. Portanto, esse valor A aqui é 1,5. Agora, vamos encontrar o B. Para encontrar o B, a gente tem que encontrar a intersecção da reta azul, que é o menos 2x mais 6, com a parábola, que é o x ao quadrado sobre 2. Então, menos 2x mais 6 igual a x ao quadrado sobre 2. Aí, a gente tem x ao quadrado sobre 2 mais 2x menos 6 igual a 0. Fazendo Bhaskara aqui, a gente tem delta igual a 4 menos 4 vezes 1 sobre 2 vezes menos 6. Então, o nosso delta vale 16. Então, vamos ver quais são os valores de x que tem a intersecção aqui da reta com a parábola. O primeiro valor vai ser menos b mais raiz de delta, ou seja, mais 4, sobre 2 vezes a. 2 vezes a é 2 vezes 1 sobre 2, e aí corto 2 em cima e embaixo, né? Então, fica apenas menos 2 mais 4, que é igual a 2. Agora, vamos ver qual é o outro ponto de intersecção. x2 igual a menos 2 menos 4 sobre 2 vezes 1 sobre 2, e aí corto 2 em cima e embaixo, ou seja, menos 6. Gente, agora vamos pensar. A reta e a parábola têm esses dois pontos de intersecção, o 2 e o menos 6. Só que o ponto que a gente quer, ele tá aqui na parte positiva do gráfico, né? Ele tá do lado direito do eixo y. Então, não pode ser o menos 6. Logo, esse ponto B aqui que a gente está procurando é o x igual a 2. Gente, então o que a gente fez até o momento foi só encontrar os pontos de intersecção que vão ajudar a gente na hora de calcular a área, tá bom? Porque esses pontos de intersecção vão ser justamente os limites de integração que a gente vai usar. Vamos lá ver como que a gente vai aplicar isso para ficar mais claro, tá bom? Gente, primeiro vamos pensar na área que vai de 0 até A. Se aqui a gente calculasse toda essa região, ela seria a integral da função vermelha, que no caso é o 2x, de 0 até 1,5, certo? Mas não é toda essa região que a gente quer. Então, a gente exclui essa parte aqui de baixo. E essa parte de baixo é a integral de 0 até 1,5 da parábola, que é o x ao quadrado sobre 2. Então, vamos chamar essa primeira região de área 1, tá bom? Então, a área 1 é dada por essa diferença de integrais. Agora, vamos fazer a segunda parte aqui. Vamos chamar essa parte de área 2. Na área 2, se a gente calcular toda essa região aqui, a gente vai ter a integral da reta azul, que é o menos 2x mais 6, de 1,5, que é o A, até o 2, que é o B. Mas como a gente não quer toda essa região, a gente quer só o que está nessa partezinha de dentro, a gente exclui tudo isso que está aqui embaixo. E o que está aqui embaixo é a integral de 1,5 até 2 da parábola, que é o x ao quadrado sobre 2dx. E essa aqui é a área 2. Então, gente, a gente só dividiu em área 1 e área 2 justamente por causa daquilo, que do 0 até o A, que é 1,5, quem está ali na parte de cima comandando da limitação da área é a reta crescente. Agora, do 1,5 até o 2 é a reta decrescente que passa a comandar ali a delimitação das áreas, tá bom? Gente, então vamos calcular as integrais aqui de cada uma das áreas separadamente, tá bom? Que depois a gente só substitui lá. Então, a gente tem essa integral aqui, essa diferença de integrais, e a gente vai começar encontrando a primitiva de cada uma delas, para aí conseguir resolver. A primitiva de 2x, a gente sabe que é x ao quadrado. Então, a gente vai ter x ao quadrado, calculado de x igual a 0 até x igual a 1,5. Menos, qual que é a primitiva de x ao quadrado mais 2? Bom, vai ser x ao cubo sobre 6. Então, a gente tem x ao cubo sobre 6, calculado de x igual a 0, até x igual a 1,5.
Então, vamos fazer esse cálculo aqui, gente. X ao quadrado de 1,5 até zero, a gente vai ter 1,5 ao quadrado menos zero ao quadrado. Agora, x ao cubo sobre 6, de 0 até 1,5, a gente tem 1,5 ao cubo sobre 6 menos 0 ao cubo sobre 6. Então, o que a gente tem aqui, ó, aqui vai dar 0, aqui também vai dar 0, né? Então, a gente tem 1,5 ao quadrado, que é 2,25, menos 1,5 ao cubo sobre 6, que vai dar 3,375 sobre 6. Se a gente multiplicar 2,25 por 6, isso aqui é a mesma coisa que 13,5 sobre 6, isso aqui é o 2,25, né? Menos 3,375 sobre 6, só para deixar tudo no mesmo denominador. E isso aqui vai ser 10,125 dividido por 6. Então, a gente já tem quanto que vale aqui a área 1, certo? Agora, só falta a gente calcular a área 2 e somar as duas. Então, na área 2, a gente tem essa diferença aqui de integrais, né? Vamos encontrar a primitiva delas, para aí a gente conseguir encontrar o valor da área 2. Então, a primitiva de menos 2x mais 6 vai ser menos x ao quadrado mais 6x. E isso calculado de x igual a 1,5 até x igual a 2. E aí, a primitiva da segunda parte aqui, que é o x ao quadrado sobre 2, vai ser x ao cubo sobre 6. E a gente vai calcular isso de x igual a 1,5 até x igual a 2. Então, vamos lá fazer esses cálculos aqui, gente. Na primeira parte, aqui, menos x ao quadrado mais 6x, vamos começar aplicando em 2, né? Aí, a gente vai ter menos 2 ao quadrado mais 6 vezes 2. E agora em 1,5. Menos 1,5 ao quadrado, mais 6 vezes 1,5. Então, isso aqui para essa primeira parte. E aqui na segunda parte, né, na segunda integral, a gente vai ter 2 ao cubo sobre 6, menos 1,5 ao cubo sobre 6. Agora é só a gente fazer esse cálculo aqui para a gente encontrar o valor da área 2, tá bom, gente? Então, aqui na primeira parte, a gente tem menos 2 ao quadrado. Ó, gente, lembrando que menos 2 ao quadrado é diferente de menos 2 ao quadrado, tá bom? Menos 2 ao quadrado, a gente está fazendo menos 2 vezes menos 2, e aí dá 4, dá positivo. Agora, menos 2 ao quadrado, a gente está fazendo menos 2 vezes 2, que vai dar menos 4. Então, aqui, menos 2 ao quadrado é menos 4, mais 6 vezes 2, que é 12, menos 1,5 ao quadrado, menos 2,25, mais 6 vezes 1,5, que é igual a 9. Aí, aqui na segunda parte, a gente tem 2 ao cubo, que é 8, sobre 6, menos 1,5 ao cubo, que é 3,375, sobre 6. Fazendo toda essa soma aqui na primeira parte de todos esses números, a gente tem 1,25. E aqui, nessa segunda parte dessas duas frações, a gente tem 4,625 sobre 6. Fazendo 1,25 vezes 6, só para ficar no mesmo denominador, a gente tem 7,5 sobre 6 menos 4,625 sobre 6. E isso vai dar 2,875 sobre 6. E esse é o valor da nossa área 2, gente. Então, vamos colocar aqui 2,875 sobre 6. Agora, a área da região completa que a gente quer vai ser a 1 mais a 2, que é a soma aqui das duas áreas, né? Isso aqui vai ser 10,125 sobre 6 mais 2,875 sobre 6. E isso vai dar 13 sobre 6. Gente, para fechar, vamos fazer esse exercício aqui. A gente quer calcular a área entre as funções seno de x e cosseno de x igual a 0 até π sobre 2. Então, vamos começar desenhando os gráficos aqui, gente. O gráfico do seno de x começa aqui no 0, aí ele tem um pico aqui, né? Aí ele vai descer e ficar oscilando dessa forma, é mais ou menos isso. E o gráfico do cosseno de x, ele já começa aqui no pico, aí ele desce, quando o seno de x tem o pico, o cosseno vale 0, e aí ele também fica oscilando dessa forma. E, gente, o pico aqui do seno de x, ó, vou nomear aqui, a função azul
é o seno de x e a vermelha é o cosseno de x, né? E o pico do seno de x, ele acontece justamente em x igual a π sobre 2, porque o seno de π sobre 2 vale 1, enquanto o cosseno vale 0, tá aqui cortando o eixo x. Além de tudo, a gente tem uma intersecção aqui entre o seno e o cosseno, que acontece em π sobre 4, porque esse é o valor onde o seno e o cosseno são iguais, né, em 45 graus. Então, esse valor aqui onde as duas se encontram é π sobre 4. E, gente, a gente quer a região delimitada entre as duas funções, de 0 até π sobre 2. Então, a gente quer essa parte aqui, que vai de 0 até π sobre 4, mais essa parte aqui, que vai de π sobre 4 até π sobre 2. E aí, depois disso, acaba, porque a gente só queria até π sobre 2, né? Então, gente, vamos dividir isso aqui em duas regiões. Sendo que nessa primeira região, a área 1, o cosseno é maior que o seno. Então, entre 0 e π sobre 4, o cosseno está aqui acima do seno, né? E na segunda região, vamos chamar de área 2, é entre π sobre 4 e π sobre 2. E nessa região, o seno é maior que o cosseno. Ele está aqui acima do cosseno, né? Então, a gente vai dividir isso em duas diferenças de integrais, tá bom? A primeira de 0 até π sobre 4 e a segunda de π sobre 4 até π sobre 2. Então, vamos fazer a primeira área primeiro, tá bom? Na primeira região, que é a área 1, a gente vai ter a integral do cosseno de x de 0 até π sobre 4, né? Menos a integral também de 0 até π sobre 4, só que dessa vez do seno de x. Ó, faltou o dx aqui, né? Aí agora, para a gente conseguir calcular essas integrais, vamos encontrar a primitiva de cada uma delas. Então, a primitiva do cosseno de x é seno de x, e a gente vai calcular isso de 0 até π sobre 4. E a integral do seno de x é menos cosseno de x, certo? E a gente vai calcular isso também de 0 até π sobre 4. Ó, gente, então a gente tem o seno de π sobre 4 menos o seno de 0, isso para essa primeira integral, né? Menos cosseno de π sobre 4 menos cosseno de 0. Aqui tem que tomar cuidado com o sinal, tá bom, gente? Porque esse menos tem que continuar aqui, ele faz parte da sua primitiva. Então, a gente tem seno de π sobre 4, que é raiz de 2 sobre 2, menos seno de 0, que vale 0, menos cosseno de π sobre 4. O cosseno de π sobre 4 também é raiz de 2 sobre 2, né? Aí vai ficar menos raiz de 2 sobre 2, menos cosseno de 0, que é igual a 1. Só que aí vai ficar menos 1 por causa do sinal. E aí, fazendo toda essa continha, a gente vai ter raiz de 2 menos 1. E esse aqui é o valor da primeira área. Então, ó, vamos colocar aqui, área 1 igual raiz de 2 menos 1. Agora, vamos fazer a área da segunda região aqui, tá bom? Ela vai ser a integral do seno de x dx de π sobre 4 até π sobre 2, menos a integral do cosseno de x dx de π sobre 4 até π sobre 2. Encontrando as primitivas, a gente vai ter menos cosseno de x de π sobre 4 até π sobre 2, menos o seno de x, que é da segunda integral aqui, né, a primitiva, de π sobre 4 até π sobre 2. Então, ó, gente, a gente tem menos cosseno de π sobre 2, que vai dar 0, menos cosseno, ó, esse menos com menos aqui já vai dar mais, né? E o cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2, menos o seno de π sobre 2, que é 1, menos o seno de π sobre 4, que é raiz de 2 sobre 2. E fazendo essa continha, a gente também vai encontrar raiz de 2 menos 1. Logo, a segunda área, a área 2, também vale raiz de 2 menos 1, tá bom, gente? Gente, portanto, a área total vai ser a área 1 mais a área 2. Então, duas vezes raiz de 2 menos 1, certo? Esse aqui mais esse aqui da segunda região. Ou seja, vai ficar 2 raiz de 2 menos 2. E esse é o valor da área que a gente estava procurando.
Bom, gente, então foi isso no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e segue o canal Matemateca lá no Instagram pra ficar por dentro de tudo, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!